Tem momentos na vida em que você não pode mais ficar em cima do muro. Sabe aqueles momentos onde você precisa escolher um lado? Onde não dá mais para ser morno, onde você não pode mais empurrar com a barriga e ver no que dá. Momentos onde você olha para frente e percebe: agora eu preciso decidir. Você está nesse momento agora. Deus te trouxe até aqui. Ele te confrontou, ele fechou as portas de fuga e agora ele está esperando não com impaciência, não com raiva, mas com expectativa. Porque chegou a hora de você tomar uma decisão diante dele. E o que você decidiu hoje vai determinar absolutamente tudo que vem depois. Tem uma história na Bíblia que ilustra perfeitamente isso. É sobre Josué. Esse cara tinha acabado de assumir a liderança de Israel depois da morte de Moisés. Responsabilidade gigante. Povo difícil, desafios impossíveis. E ele chega num ponto onde o povo está dividido. Tem gente servindo a Deus, tem gente servindo ídolos, tem gente tentando servir os dois ao mesmo tempo. E Josué reúne todo mundo e fala algo que me arrepia. Josué, capítulo 24, versículo 15. Mas, se não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Escolham hoje, não amanhã. Não quando estiverem prontos. Não quando for mais confortável hoje. Porque chega um momento que você não pode mais adiar. Você não pode mais ficar indeciso. Você precisa escolher. E olha, eu sei que decisões são assustadoras. Principalmente as grandes. Principalmente as que mudam tudo. Principalmente as que não têm volta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Ficar parado tá te levando para onde? Porque a indecisão também é uma decisão. Quando você não escolhe seguir Deus completamente, você está escolhendo seguir pela metade. Quando você não escolhe obedecer, você está escolhendo resistir. Quando você não escolhe confiar, você está escolhendo duvidar. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 diz algo forte. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus prefere que você seja frio do que morno. Prefere que você seja sincero na sua rebeldia do que fingido na sua fé. Porque com sinceridade ele pode trabalhar, mas com hipocrisia, com indecisão, com meio comprometimento, isso ele não suporta. Então hoje você precisa decidir, você vai servir a Deus de verdade ou não? Você vai obedecer completamente ou continuar resistindo? Você vai confiar totalmente ou continuar tentando controlar? E olha, eu não estou falando de perfeição. Não estou falando que você nunca mais vai errar. Não estou falando que a partir de hoje tudo vai ser fácil. Estou falando de decisão, de compromisso, de você olhar para Deus e dizer: eu escolho você. Mesmo com medo, mesmo sem entender tudo. Mesmo sabendo que vai ser difícil. Eu escolho você. Tem um cara na Bíblia chamado Pedro que me ensina muito sobre isso. Quando muita gente começou a abandonar Jesus porque os ensinamentos eram difíceis demais, Jesus olha para os 12 discípulos e pergunta: vocês também querem ir embora? E Pedro responde algo lindo. João, capítulo 6, versículo 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não disse tudo faz sentido agora. Não disse eu entendo tudo perfeitamente. Ele disse para onde mais eu iria.
Ele escolheu ficar, ele decidiu confiar, mesmo sem ter todas as respostas. E essa é a decisão que você precisa tomar hoje. Não quando você entender tudo, não quando tiver certeza de tudo, mas agora, com o que você tem, com o que você sabe, com a fé que você possui, porque deixa eu te contar algo, a fé não cresce na certeza, a fé cresce na decisão de confiar apesar da incerteza. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A prova das coisas que não vemos. Você não precisa ver para decidir. Você decide e depois você vê. Abraão decidiu sair da terra dele sem saber para onde ia. Moisés decidiu confrontar Faraó sem saber como ia dar certo. Davi decidiu enfrentar Golias sem ter experiência militar. Maria decidiu dizer sim a Deus sem entender como ia funcionar. Eles decidiram primeiro e Deus agiu depois. Porque Deus não recompensa a hesitação, Ele recompensa a obediência. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: Mas peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Aquele que duvida, aquele que fica em cima do muro, aquele que não consegue decidir, esse não recebe nada, porque Deus não consegue trabalhar com indecisão. Ele trabalha com fé, com compromisso, com decisão. Então, o que você vai decidir hoje? Porque essa não é uma pergunta retórica. Essa é uma pergunta real que exige uma resposta real. Você vai decidir perdoar aquela pessoa? Você vai decidir largar aquele vício? Você vai decidir sair daquele relacionamento que você sabe que não é de Deus? Você vai decidir começar aquele projeto que Deus colocou no seu coração? Você vai decidir obedecer aquele chamado que você tem evitado? Seja lá qual for a decisão que Deus está esperando de você, hoje é o dia. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir pronto hoje. Porque olha o que Provérbios capítulo 27, versículo 1 diz: Não se orgulhe do dia de amanhã, pois você não sabe o que um dia pode trazer. Amanhã não é garantido. E quanto mais você adia, mais você perde. Deixa eu te contar algo pessoal. Teve um momento na minha vida que eu sabia exatamente o que Deus estava me pedindo para fazer. E eu fiquei meses em cima do muro, meses orando pedindo confirmação, meses esperando um sinal mais claro, meses querendo ter certeza absoluta antes de decidir. Até que um dia eu percebi, eu não estava esperando clareza, eu estava esperando coragem. E a coragem só vem depois da decisão, não antes. Então eu decidi, com medo, com dúvida, com tremor, mas eu decidi. E cara, foi a melhor decisão da minha vida. Não porque foi fácil, não porque tudo deu certo imediatamente, mas porque a paz que veio de finalmente obedecer era maior do que qualquer medo que eu tinha. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você experimente a paz que vem da obediência, a liberdade que vem de finalmente parar de resistir, a alegria que vem de alinhar a sua vida com o propósito de Deus. Mas isso só acontece quando você decide. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Escolham a vida. Não é complicado.
Não é misterioso, é uma escolha, vida ou morte, bênção ou maldição, obediência ou rebeldia, fé ou dúvida, Deus ou o mundo. E você precisa escolher hoje, agora, porque do outro lado dessa decisão tem uma vida completamente diferente te esperando. Tem um propósito que não pode se manifestar até você decidir. Tem uma bênção que não pode ser liberada até você obedecer. Tem uma versão de você que não pode existir até você escolher. Então eu vou te fazer a mesma pergunta que Josué fez para o povo. A quem você vai servir? Você vai servir ao medo? Você vai servir à opinião dos outros? Você vai servir ao conforto? Você vai servir à sua própria vontade? Ou você vai servir ao Deus que te criou, que te ama, que tem planos incríveis para você, que nunca te abandonou, mesmo quando você o abandonou? A decisão é sua. Ninguém pode decidir por você, nem eu, nem sua família, nem seus amigos. Só você pode tomar essa decisão diante de Deus. E eu vou terminar com isso. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Em primeiro lugar, não em segundo, não quando sobrar tempo, não quando for conveniente. Em primeiro lugar, quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo o resto se encaixa. Quando você decide obedecer completamente, Deus providencia completamente. Quando você confia totalmente, Deus age totalmente. Então decide, hoje, agora, olha para Deus e diz: eu escolho você, eu escolho obedecer, eu escolho confiar. Eu escolho seguir, não importa o custo, e prepara, porque depois dessa decisão, absolutamente nada vai ser como antes. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar amanhã. Porque quando você finalmente toma essa decisão, quando você finalmente escolhe obedecer completamente, algo muda. Não só dentro de você, mas no espiritual, nas circunstâncias, no destino. Tudo muda. Amanhã, no dia 14, eu vou te mostrar o que acontece depois dessa decisão. E por que a sua vida nunca mais será a mesma. Você não pode perder. Até o próximo vídeo.